Começando agora o Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa. Sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. Estou aqui novamente hoje para falar de consequências. E hoje novamente aqui com a gente o cara que não entende nada de GURPS, Lucas Stefano. Salve, aqui é o Lucas Stefano e consequência não é verdade, mas a verdade pode ser uma consequência. E aqui com a gente novamente o cara que diz que GURPS é a regra da regra da regra da regra, Rafael Silva. Fala galera, eu tô aqui hoje de novo só pra fechar a quantidade de jogadores da mesa e dizer que o look foi muito profundo. E hoje aqui com a gente um convidado novo, o clérigo de Valkyria mais azarado que eu já encontrei em uma mesa de RPG, Rodrigo Vidotti. Fala pessoal, Rodrigo Vidotti aqui, clérigo ávido de Valkyria. Isso até o mestre Luke me mostrar a verdade sobre os três. Galera, estamos aqui novamente e hoje vamos falar sobre consequências. O jogo de RPG, ele basicamente são ações e consequências. Os jogadores eles vão tomando ações no decorrer da aventura e consequências vão acontecendo durante essas ações que os jogadores tomam e acabam gerando novos plots e coisas diferentes dentro do cenário, dentro daquela aventura que está sendo jogada. E isso acaba ajudando tanto o mestre daquela mesa quanto os jogadores para que eles consigam montar uma história nova, contar uma história diferente cada sessão que ela vai se desenvolvendo. Fala pra gente aí, galera, o que vocês acham sobre esse assunto necessariamente? Cara, eu acho que a consequência, na minha opinião, é a melhor parte do jogo. É ali que a gente percebe que a gente não tá só rolando o dado, interpretando uma pessoa que age diferente da gente. A gente percebe que a gente tá ali de fato montando aquela história, né, de todo mundo junto, mesmo com algumas pessoas, até eu mesmo prefiro jogar aquele estilo de jogo que é mestre contra jogadores, mas ainda assim também gosto de fazer a parte que tá todo mundo escrevendo a história junto. E eu acho a melhor coisa é quando acontece alguma coisa por alguma ação, uma falta de ação ou algum outro fator que leva a uma consequência, e essa consequência gera uma coisa em outro lugar, e essa coisa em outro lugar alguma hora afeta os jogadores. E quando isso acontece, é que os jogadores ganham uma percepção de que o jogo não está ali acontecendo, a história não é só sobre eles, a história é sobre eles no mundo ali da fantasia. Essa é a parte que pra mim me dá o maior tesão no RPG, cara. Cara, isso é bem legal, porque a gente sabe que, no final das contas, toda consequência, toda ação, ela vai gerar uma consequência, e essa consequência, ela pode acabar tirando coisas completamente diferentes do que inicialmente tinham sido pensadas ali para aquela aventura, para o desenvolvimento daquela campanha em si. E conforme essas coisas vão acontecendo, essas ações vão acontecendo de todos os jogadores que estão na mesa, muitas das vezes as aventuras elas acabam tomando um rumo completamente diferente do que a gente estava esperando, né? Cada jogador ele vai jogando ali, né, as ações dele, os pontos de vista dele durante aquela aventura, e coisas novas vão surgindo e ela vai desenvolvendo de uma maneira bem prática, né, bem simples. Bom, eu acho que o legal do RPG é que, mesmo sendo fantasioso, ele imita muito a vida real. Então qualquer ação que você faça na vida real vai ter uma consequência, por mínima que seja. E no RPG é a mesma coisa. Escolher um caminho diferente, escolher direita e esquerda, escolher para que lado você quer mandar sua flecha, vai interferir de uma maneira diferente na sua aventura. Cara, isso é bem legal mesmo, né? A gente saber que, no final das contas, cada consequência que é tomada dentro da mesa
cada ação, na verdade, que é tomada dentro da mesa, ela gera uma consequência completamente diferente, e isso vai de cada jogador. Cada jogador, ele escolhe ali qual é a ação em si que ele quer fazer, e a consequência ela só nasce a partir disso, né? Eu vou de acordo com vocês e acho que não seria adicionar, mas é dar a visão de como essas consequências geram desdobramentos na história, né? Você e o Luke falaram isso também. E como o mundo vai se moldando, ele vai crescendo, que nem o Vidotti falou de direita e esquerda, e o mundo ele vai se moldando de certa forma com as ações dos jogadores, mas ele também existe em paralelo, independente das ações dos jogadores. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Então, uma coisa que eu acho que gera muita influência é a questão que, quando uma aventura começa, o mundo em si, ele já existe para os jogadores ali. Entre aspas, ele existe, né? O mundo, o mestre, o narrador, ele cria aquele mundo para a aventura dos jogadores. Então, conforme os jogadores eles vão desenvolvendo as ações deles dentro daquele mundo, eles vão descobrindo o que acontece ali. Seja um mundo de um cenário, por exemplo, que já tem um mundo mapeado, que no caso Tormenta 20, por exemplo, ele tem um mundo mapeado, ele tem Arton. Quando você joga um RPG de vampiro, de lobisomem, o mundo dele é o seu próprio mundo real, ele já existe ali de certa forma, ele tem a lore dele, ele tem o mundo disponível para os jogadores, as aventuras acontecem ali dentro. Conforme os jogadores vão descobrindo ou visitando novos locais, isso também acaba gerando outras consequências e mexendo em plots para a aventura conseguir continuar seguindo. É interessante de falar em cima dessa entrada do assunto, né? É que tem muita gente que não consegue conciliar a criação com o mundo já feito, né? Acontece que bastante gente acaba preferindo em não seguir um cenário, seguir só um sistema sem um cenário, por ter dificuldade de se adaptar a um cenário e por achar que a criação em cima desse cenário é limitada. Isso acaba entrando um pouco naquilo que a gente estava falando no episódio anterior, né, dos jogadores, e aí entra o sabichão, né, que a gente falou, que o mestre às vezes está ali querendo fazer um plot que vai causar uma mudança no cenário, na questão da mesa deles, não na questão do cenário em si. E às vezes algum jogador, por conhecer mais a história do que o mestre, ou por ambos terem o mesmo conhecimento, mas o jogador não gostar de mudanças na história, acaba criando esse conflito, né, entre o que está acontecendo na mesa e a história do cenário. Aí ele dá uma segurada o jogador acaba dando uma segurada no mestre por não querer ouvir uma nova versão da história, né? É aquilo, tem que ser divertido para todo mundo, de novo, né? Tem que ser divertido para todo mundo, acho que todo mundo tem que estar alinhado. Não interessa muito se o sistema ele tem uma lore pronta, ele tem um mundo pronto. Se você quiser fazer um mundo completamente novo dele, independente dele ter um mundo já criado, você pode fazer. O que não impede você fazer? Regra 20. De novo. Mas, e também, nada impede de seguir o livro à risca, né? Desde que todo mundo se divirta. É o que a gente sempre fala por aqui. Exatamente. Nada impede de você seguir o livro à risca. Seguir o livro à risca é uma opção de todos os jogadores que estão sentados ali para aquilo. Se todo mundo tiver disposição para ler o livro e seguir ele à risca... Mas eu acho que seguir à risca já é uma coisa mais do que está iniciando. Né? Como as pessoas vão evoluindo e ganhando mais liberdade, entendendo mais o conceito do jogo e da interpretação, elas tendem a criar um mundo novo ou divergir um pouco do cenário que serve como base, ou ainda até mexer nas regras, né? Quando você tem um entendimento muito bom, de repente você pode ver uma mesa que você quer mexer um pouco na regra para se adaptar melhor àquela mesa. Mas não só na questão da regra, mas na questão do mundo em si, se você quiser seguir ali a risca, mesmo que você não siga 100%, tem os grandes marcos que acontecem, né, na história. Então, se a lore está dizendo que, por exemplo, você está no ano de 2020, que é o ano que a gente está, mas se você quiser começar a iniciar a aventura que você está jogando em 2015, você pode fazer isso.
Se você quiser seguir à risca, tiveram vários marcos entre o ano de 2015 e o ano de 2020 que você pode usar dentro da aventura para poder jogar isso para cima e gerar novos acontecimentos também. A partir dele, gerar novos acontecimentos, no final das contas. Então, não precisa seguir a risca, mas... Você pode até usar para narrar um incidente, por exemplo. Se não me engano, a Valkyria no Tormenta 20 ela está petrificada. Você pode narrar os eventos que acontecem antes dela ser petrificada e inserir o grupo ali, por exemplo. Mas aí que tá, ela tá petrificada até um determinado ponto. Aí já tem uma atualização de lore, né? Onde ela já se liberta dessa prisão onde ela tá, e hoje, por exemplo, a lore atual, ela é a líder do panteão de Tormenta. Ela é a deusa mais forte, né? A líder do panteão. Então já tem uma atualização. Se você não quiser usar esta atualização, ok. Mas isso também não vai impedir da aventura rolar, dos jogadores continuarem fazendo ali a aventura andar, independente do plot estar em cima disso ou não, e isso continuar gerando consequências. Claro que a atualização do lore ele já gerou consequências. A questão é, independente do lore estar atualizando ou não, os jogadores podem gerar novas consequências em cima daquilo ali. E cada um está aberto a isso ou não. Se quiser seguir a risca o sistema, pode acabar não gerando novas consequências. É só assumindo as consequências que já estão atualizadas no lore e continuar seguindo aquela linha do tempo ali que já está estabelecida. Bom, pela minha opinião, eu acho que você seguir uma coisa canônica acaba quebrando muito essa parte de escolha e consequência. Você tem que seguir aquele caminho de A a B e não pode desviar o caminho. Isso acaba limitando muito a história. Por isso que eu acho que nessa parte deveria ser usado só como base para a história. Porque aí você tem uma liberdade muito maior para escolher esquerda, direita, frente, trás, matar tal pessoa, não matar tal pessoa. Eu gosto muito desse ponto de vista, principalmente porque ele vê aquilo, são os grandes marcos que acontecem. Então, se você quiser mudar a história, você muda a história quando acabou. E, cara, a aventura está acontecendo, os jogadores estão contando a história deles, não é a história que já foi contada antes. Claro, se eles quiserem fazer uma aventura pronta, por exemplo, se a gente quiser, nós 4 aqui, vamos jogar uma aventura pronta? Vamos, cara, vai ser divertido? Vai ser divertido. Mas fazer uma aventura completamente nova e cada um aqui interpretar um personagem e criar a história junto para isso, e ela ia acontecendo, e as consequências iam acontecendo em torno disso, também é muito legal. E, sinceramente, na minha opinião, é muito mais legal do que fazer uma coisa que já está pronta. Eu acho também muito mais legal. E eu gosto muito dessa ideia do Vidotti de seguir o canon como base, né? E usar o resto como criação. Eu geralmente quando escrevo, quando eu vou escrever a sessão, não a história, quando eu vou escrever o que vai acontecer na sessão, o que está se passando na sessão, vocês dois, né, jogam comigo, já sabem que eu gosto de separar a viagem, eu não gosto de avançar a viagem, tipo, dar um time skip, vocês já estão em outro país. Eu gosto de passar cada dia de viagem, porque isso dá tempo de eu pesquisar o que atualmente de marco aconteceu na cidade que tem ali registrada no canon. Do que já aconteceu, eu consigo puxar uma base, inventar uma lore em cima diferente pra vocês seguirem, entendeu? Eu gosto de seguir assim. Quem gosta de seguir exatamente o canon, não tem problema nenhum, é extremamente divertido. Quem gosta de aventura pronta, o nosso amigo Yuri, que não tá aqui hoje, ele já disse que o que ele mais gosta mesmo é de mestrar aventuras prontas, né? E não tem problema nenhum, ele mestra super bem, a gente tá jogando com ele a de Vectora, né? A aventura pronta de Vectora, puta, tá muito divertido. Eu e o Virote temos personagens maravilhosos, né, Virote? Sim, exatamente. O Virote. Vai pegar esse nome, viu? Cara, é isso, tem que ser divertido. Não interessa se você tá fazendo uma aventura pronta ou se você não tá fazendo uma aventura pronta. Tem que ser divertido no final das contas. E tem que gerar consequências. A diferença é que a aventura própria ela já tem as consequências dela, né? Mas se você quiser implementar novas consequências dentro dela, também não é difícil.
é fácil você implementar novas consequências dentro de uma aventura que já está pronta e dar até um final diferente para ela, se você quiser. Exatamente. Exatamente. Se a aventura pronta for canon, como é a libertação de Valkyria, né? Dali você consegue puxar um monte de plot diferente. Você consegue puxar um monte. Ali você arruma um monte de gancho para várias coisas. Tanto no de Victoria, nesse da libertação, várias outras histórias, até dos próprios livros, né? Por exemplo, já que a gente tá falando de Tormenta, até dos próprios livros de Tormenta você consegue puxar vários ganchos legais. Muito bom, mano. Eu gosto. É isso, pra mim, é a melhor parte do RPG. É você pegar uma coisa que 4 loucos trancados num porão criou e fazer ela do seu jeito. Com os seus outros 4 loucos trancados num porão. Uma outra parada que eu gosto muito desses 4 malucos trancados no porão e fazendo qualquer coisa do próprio jeito é isso que você comentou. Os aventureiros estão viajando, vai demorar, por exemplo, uma semana para eles atravessarem um bosque e você não gosta de dizer, beleza, vocês chegaram do outro lado, no destino final e aqui que vai começar a aventura. Não, você não curte. Eu também não curto isso. Eu gosto da viagem. Eu acho que a viagem ela é aquela interação que você precisa ter com o cenário. E isso acaba gerando novos plots também no final das contas. Porque se o seu objetivo é ir do ponto A até o ponto B, e no ponto B é que vai acontecer alguma coisa grandiosa e heróica tal, ou dependendo do sistema que você está jogando, não heróico, mas grandiosa, no meio do caminho vai acontecer um monte de merda. E os jogadores eles vão fazer um monte de merda. E isso vai gerar um monte de plot diferente. Coisas que, no final das contas, podem até fazer os jogadores dizer assim, cara, não quero mais ir pro ponto B. Eu quero ir agora para um ponto C, eu quero resolver um outro problema porque apareceu no meio do caminho agora e eu não vou chegar a tempo de resolver o ponto B por causa disso. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer como mestre, que já devem ter percebido, que é fazer os jogadores encontrarem itens depois de algumas lutas grandes ou de grandes cenas que deixam os jogadores ou os personagens pensando que droga é essa que eu acabei de encontrar no chão. Boa. É isso aí mesmo. E a interação com o cenário em si, eu acho que é uma das partes, né, que geram consequências bem legais. Um exemplo disso foi uma vez que eu estava jogando numa mesa de D&D, por exemplo. Aí eu fiz um personagem e aí pedi permissão pro mestre para ter uma espécie de um tio ou de sabe, como se fosse um mentor do meu personagem que fosse um taverneiro. Mas isso era muito pensado no seguinte: aquele meu tio, ele era um taverneiro. E aí a taverna, além de ser um local de descanso para o grupo, então toda vez que a gente fazia alguma aventura e a gente voltava, a gente tinha um lugar para poder voltar, a gente tinha um lugar para se reunir. E a gente tinha um lugar onde encontrar vários tipos de pessoas diferentes e ter a opção de vários tipos de aventura diferentes, porque era uma taverna. É um save point. Exatamente, é como se fosse um save point. Então, era uma taverna, parava tudo que era tipo de gente. A gente tinha a opção de, sabe, hoje vai ter uma festa na taverna, pô, legal. Então a gente tinha a condição de conhecer outros personagens dentro daquela taverna e partir para uma aventura completamente diferente do que a gente tinha feito antes. Não ficar preso em uma única aventura, que seja. Esse era o esquema que a gente tinha pensado para aquela mesa que a gente fez. Então, quando eu criei o personagem, eu pedi essa permissão para ele concedeu e, cara, no final das contas ficou muito legal. Porque toda vez que a gente voltava para a taverna, a gente conversava com um NPC diferente, fazia uma aventura diferente e muitas das vezes, isso porque o mestre também ele gostava muito dessa questão de consequência, a gente acabava fazendo uma aventura que, sei lá, para resolver um problema que tinha acontecido por conta de alguma coisa que a gente tinha feito numa outra aventura, entendeu? Bem nesse esquema. A gente foi lá, fez uma aventura, concluiu a missão, beleza. Aí a gente volta, pega uma missão nova, vou fazer... E não, olha só, mas por que isso está acontecendo? Isso aqui só está acontecendo porque vocês fizeram aquela aventura lá. E aí aconteceu desse jeito e agora tá assim. Isso é maravilhoso. Então, ela vai sempre gerando uma nova consequência. E você vai sempre interagindo com o cenário em cima disso. Pra minha opinião, é isso que faz o jogo, cara. Não tem outra coisa no jogo que me faz gostar mais de jogar do que as consequências. Isso também me faz muito feliz.
Saber que você deixar de ajudar aquela donzela em perigo, mais pra frente vai te render um dragão cuspindo fogo atrás de você, sempre é muito legal. Isso é bem maneiro, né, cara? Saber que toda ação que você toma, ela pode gerar uma consequência diferente por causa daquela ação que você tomou, ou que você deixou de tomar lá atrás, e agora tá acontecendo uma coisa completamente diferente. Essas interações com o cenário, elas são bem legais, né? Você simplesmente deixar de... Um exemplo é, tem uma mesa de Tormenta 20 com o Rafael, isso. E aí, conta aí, cara, como é que foi Sim, aquela... acho que foi a missão de salvar um dos NPCs, ou de cumprir, assim, o grupo naquele instante tinha acho que 3 missões, se não me engano, e ali a gente não estava tão ligado ainda no funcionamento do mundo, né? Tipo, como é que o mundo acontece? A gente não pensou no mundo que acontece sozinho enquanto a gente está jogando, a gente pensou no mundo sequencial. E então, tipo, tinha 3 missões, era salvar um NPC, continuar com a nossa missão principal, que era ir até um navio, ou atender o chamado de Alihanna. E aí, como a personagem sortuda, que era uma druida de Alihanna, ainda fazendo gancho com o podcast anterior, como a personagem sortuda não estava na mesa, eu conversei com o grupo e a gente pensou assim, vamos fazer sequencialmente. A gente vai lá salvar o cara, depois a gente faz a missão de Alihanna, e depois a gente segue o nosso caminho normal. E vai dar tudo certo. A gente pode fazer uma coisa de cada vez que não tem problema nenhum. A gente foi salvar o NPC. Deu uma confusão, briga pra todo lado. Chegou na hora. Foi aí, inclusive, que o nosso maguinho azarado morreu, se não me engano. Alguém corrija, mas acho que foi nessa missão. O mago morreu. O NPC tava morto. Então, tipo, caraca, a gente perdeu esse tempo todo pra chegar aqui e descobrir que o cara tava morto. E aí vem a grande sacada pro grupo até então, que era tipo, o mundo aconteceu, as coisas aconteceram, vocês não cumpriram o chamado da deusa de Alihanna e uma parte da floresta foi corrompida. E aí o grupo fica assim, cara, e agora? Tipo, ninguém se ligou que isso era uma possibilidade, então a gente pensou em cumprir tudo sequencialmente. Só que não, o mundo aconteceu, as coisas aconteceram, a floresta ficou corrompida e o mago morreu. Eu acho isso muito interessante, porque prova que o protagonismo não é dos personagens, é do mundo. Os personagens só são uma engrenagem que faz o mundo girar, né? Isso foi uma parada bem legal que aconteceu na aventura pelo seguinte: os jogadores eles estavam tão focados na missão deles, porque esse NPC em questão que ele comentou foi um NPC que os jogadores eles acabaram se apegando muito na aventura. Foi um NPC que, além de eles se apegarem, ajudou muito eles durante as aventuras anteriores. E aí, nessa aventura em questão, deu uma merda com esse NPC, ele acabou sendo capturado, e aí todo mundo ficou meio assim, sabe, tipo, caraca, e agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que salvar o cara, e além disso ainda tinha dois outros caminhos para tomar, eles acabaram tomando um caminho, só que eles não esperavam que aquilo fosse acontecer. Depois que a cena terminou e que infelizmente o mago acabou morrendo no combate, eles descobriram que o NPC estava morto, veio toda a narrativa de tudo que estava acontecendo, com a floresta se corrompendo e com o caminho deles atrasando mais, porque eles acabaram perdendo mais tempo, porque eles pararam para poder ajudar o NPC e nada deu certo. Então um olhou para a cara do outro dizendo assim, caraca, que isso? Como assim? O mundo... É isso que o Vidotti falou. O protagonismo em si, ele tá nos jogadores? Tá, mas ele não tá só ali. Ele tá em todo mundo. Ele tá ao redor de todo aquele mundo que tá acontecendo, porque ele tá acontecendo ao mesmo tempo. A consciência disso não é muito fácil, entre aspas, né? Porque no final das contas, eu acho que grande parte das vezes o jogador ele acaba achando que ele tem a missão A para resolver, e aí depois que ele terminar a missão A, ele vai conseguir fazer a missão B, e aí a missão B, como se uma estivesse esperando ele terminar, entendeu? Ele vai faz uma, e a B tá esperando ele terminar a A para poder chegar lá e acontecer, porque se ele não estiver lá, nada vai acontecer. Vira esse pensamento no final das contas. E quando você vê tudo acontecendo ao mesmo tempo é que vem o susto. No caso dessa mesa, a galera tomou um susto, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo.
Não era muito esperado. Acho que isso está muito mais ligado com a questão dos RPGs de videogame, né? Porque no RPG de videogame você pega quest, side quest, e não importa. Exatamente. E não só isso, né? Tantos conceitos que a gente usa também são, né? O conceito de quest e o conceito de side quest, né? Sim, exatamente. São conceitos que a gente usa de RPG de jogo mesmo, de videogame, que na verdade não, eles se adaptam para RPG de mesa, mas não são conceitos em si de RPG de mesa, porque tudo ali acontece, ou deveria pelo menos, acontecer ao mesmo tempo. E mostrar que o cenário ele interage com os jogadores, não é só os jogadores que estão interagindo com aquela aventura e com aquele cenário. O cenário interage com os jogadores. Tudo que os jogadores fazem, eles causam um impacto naquele cenário. Da mesma forma que coisas que acontecem ao mesmo tempo que os jogadores estão fazendo ali, também vão impactando os jogadores. E isso acaba dando aquilo, acaba dando mais ideia para mais plot, acaba dando mais opção para os jogadores. Porque nessa questão deles, por exemplo, eles terem 3 caminhos diferentes, esses 3 caminhos só apareceram por causa das ações que eles foram tomando com o tempo. Eles se apegaram naquele NPC. Eles já tinham aceitado uma missão onde eles tinham que ir para Tamurá. Além disso, eles também já tinham conversado com a deusa Lihana, porque no grupo tinham 2 devotos de Lihana. E uma das consequências, que aliás a gente nem citou aqui, né, foi que esses 2 devotos de Lihana, eles perderam os poderes concedidos, por eles não terem atendido o chamado. Olha que consequência bonita. Esse tipo de consequência que o mestre Luke gosta, né? Amo. Então, o Luke Tá dando gosta. ideia, né? Amo. Eu tô aqui só com um caderninho só. Essa foi legal, tanto que os jogadores mesmo, né? Um dos jogadores, pelo menos, que ele estava presente, porque a jogadora sortuda da mesa, que era a druida, ela não pôde jogar essa sessão que eles fizeram isso. Mas depois que ela descobriu, ela xingou todo mundo. O que aconteceu? Porque ela ficou, né, nervosa. Vocês não foram atender o chamado de Alihana. Mas ué, a gente entrou lá no consenso e foi, né, fazer a outra missão. E tem um Minotauro no grupo, que é um Minotauro caçador, e ele é devoto de Alihana. Cara, quando narrou pra ele que os poderes concedidos de Alihana estavam off, porque ele não atendeu o chamado, o bicho ficou Foi um nervoso. misto de jogador chorão, jogador revoltado. É, mais ou menos. Eu acho que não é nem um misto mais, então um jogador chorão e um jogador revoltado, mas é um jogador que ele já tá tão imerso no negócio, ele já tá tão imerso no jogo, por conta da quantidade de consequência e aventura, do jeito que a aventura tá sendo levada, que ele realmente ficou, assim, ele ficou chateado, porque ele perdeu os poderes de Alihana, os poderes concedidos. Ele ficou extremamente chateado e a semana inteira ele ficou mandando mensagem: cara, eu tenho que arrumar um jeito de arrumar de volta os meus poderes concedidos, eu tenho que fazer alguma coisa para poder tentar resolver isso, porque aquilo pegou nele, ele estava tão imerso naquilo que pegou nele mesmo com força. Tem essas questões de interação com o cenário que são bem interessantes. O personagem, querendo ou não, o personagem e o jogador são a mesma pessoa, né? Mesmo sendo na vida real e no jogo. Então a pessoa não quer perder nada. Ela vai querer interagir com o cenário para devolver os poderes dela, né? De certa forma, assim, ela sempre vai fazer isso, mas aí separando o metagame do negócio, né? Mas, pior que às vezes nem fazem isso, né? Às vezes não fazem, mas o ideal é que se faça, né? Separa ali, não tem metagame. Nesse caso do Minotauro, por exemplo, foi legal porque eu vi que ele estava incomodado, mas ele estava incomodado nas questões do personagem dele em si. Não era como jogador pensando, tipo assim, meu personagem ficou mais fraco por causa da quantidade de poderes concedidos que eu não tenho Era agora. a interpretação do Mas foi por conta do personagem perdendo os poderes, né? Isso, foi por conta da devoção que ele tinha àquela deusa, e aí ele vê que aquilo estava acontecendo com ele estava perdendo os poderes. Além dele realmente estar ficando mais fraco, porque ele estava perdendo os poderes concedidos, a devoção dele meio que estava sendo jogada no lixo. Outro caso de interação de cenário que a gente teve, e foi bem recente até, foi uma aventura que a gente jogou com o Luke,
que tava só tava eu e o Vidote, né, Vidote? O Yuri não tava nesse dia, que a gente, viajando, parou numa aldeia, no meio da floresta, e aí essa aldeia, ela era dominada por um mago. Só que no momento que a gente chegou ali naquela aldeia, começou a investigar, e sabe, a gente não ia ficar muito tempo ali, mas era só aquela coisa de abastecimento. A gente começou a investigar e ver que a aldeia ela era dominada por um mago, que ele fazia as pessoas como se fossem ali entre aspas, não eram, claro, mas elas ficavam sob a proteção dele, mas elas não eram reféns dele, mas de certa forma eram reféns dele. Quando a gente começou a investigar ali a situação e ver que, tá, beleza, mas por que esse cara tá fazendo isso? Ah, esse cara tá fazendo isso porque essa vila era atacada por lobisomens. Ah, ok, mas ele não pode fazer o que ele está fazendo. Não é certo e não é justo ele estar fazendo o que ele está fazendo. A gente vai se envolver nesse caso? E aí a gente começou aquela discussão, né? Não, beleza, ele está errado, isso não pode estar acontecendo, a gente tem que parar ele. E aí levantou aquele caso, tá bom, mas e se a gente parar ele? A gente vai ficar aqui? Porque o grupo de lobisomem vai voltar. E não vai ter ninguém para proteger a aldeia. E acabou que o mago era um contratado, né? Dos próprios moradores da vila. Eles estavam tentando arrecadar dinheiro para terminar de pagar ele. A missão que eles colocaram, né, no próprio fórum da cidade de Valkyria. E no final o mago não aguentou os lobisomens. A vila foi toda destruída por causa que os jogadores não se envolveram. Mas eu só digo uma coisa. Nas minhas mãos não tem sangue. E quem me deu a direção do que fazer foi Valkyria. Foi Valkyria. Só falo isso. Mas isso é bem interessante, né? Porque quando terminou, a gente não sabia, né? Terminou a sessão, a gente não sabia, era só mais uma vila que a gente tinha passado e tudo mais. Mas, por um infortúnio, a gente teve que voltar para essa vila. E quando a gente chegou, o cenário era de destruição. Então, teve uma consequência por causa da nossa escolha, né? Foi. Quando os jogadores seguiram viagem, o bárbaro do grupo, que é um Águilos, ele é bem voltado pro instinto selvagem dele. Ele tem um faro bem apurado, né? Como se fosse um lobo mesmo, porque ele foi criado. Ele é filho de um lobo gigante e foi criado numa matilha de lobos. Ele sentiu um cheiro de sangue. Quando eles chegaram, né, foram seguir o faro do bárbaro, eles chegaram num pequeno castelinho, né? Uma casa de nobre no meio do nada, onde os nobres que moravam lá tinham sido completamente esquartejados. E lá tinham 2 lobos, né? 2 lobos normais, não lobisomens, comendo os restos das pessoas que estavam lá. Aí teve uma interação, né, do bárbaro com esses lobos. E nisso, o bárbaro e o Sylphid feiticeiro, né, que Deus o tenha, conversaram com esses lobos e descobriram que os lobisomens mataram toda a matilha desses outros lobos. Isso porque os jogadores não se envolveram. Essa foi a consequência dos jogadores não se envolverem no que estava acontecendo naquela vila. Um dia depois, uma matilha de lobos e uma outra casa de nobres seguindo a estrada foram atacadas pelo mesmo grupo de lobisomens. E aí quando envolveu o coração de 2 personagens ali, né, que foi o Sylphid e o Bárbaro, aí eles quiseram se envolver e ir atrás dos lobisomens e resolver toda essa treta, foi quando eles acabaram voltando pra vila. E quando eles chegavam lá, tava tudo despedaçado em chamas, né? Só o mago viu. Mas naquele momento, até então, a gente achou que a gente estava tomando a atitude certa. Exatamente, porque a maneira como foi mostrada ali a situação, né? Parecia que ali não ia acontecer nada demais. Esse é o legal. Tipo, de você deixar esses pontos assim, meio obscuros, né? O futuro meio obscuro. Os personagens não saberem como agir certamente. Esse é o legal. É isso que eu gosto de fazer. Isso foi legal, porque a gente parou, a gente investigou, a gente perdeu tempo naquela aldeia. Foi. A gente perdeu tempo conversando com as pessoas, tentando entender o que estava acontecendo para poder tirar uma conclusão que fosse justa naquela situação. E naquele momento a gente entendeu que o melhor seria não se envolver. Para a vila, para os moradores da vila, mesmo o mago fazendo ali o que naquele entendimento e pela informação que a gente tinha até então estava errado, mas ainda assim estava errado, mas era o melhor. E no final das contas, para frente, a gente viu que não era nada daquilo.
Foi uma consequência completamente diferente o fato da gente não ter se envolvido naquela situação. E isso que é legal, é o impacto do cenário. Ele vai e ele volta. Você consegue trabalhar de uma maneira bem livre nisso e acaba fazendo uma coisa... No final das contas, eu acho que ficou muito mais legal a gente não ter se envolvido inicialmente, por mais que tenha dado uma merda gigante, mas ficou muito mais legal a gente não ter se envolvido inicialmente do que se a gente tivesse se envolvido. Eu também acho, porque, tipo, vocês forem se envolver, forem botar a cara em qualquer tipo de problema que aparece na estrada, vai ser só mais uma historinha de problemas que se acontecem em volta dos heróis e os heróis estão ali só pra resolver. O mundo gira em torno dos heróis, né? Não é só porque eu sou um goblin no meio da estrada com a carroça quebrada, correndo atrás dos meus cavalos pra trazer ele de volta que os heróis têm que se envolver, entendeu? Não é porque os heróis eles são literalmente os protagonistas da história que está sendo contada que eles têm que se envolver em Exatamente. tudo, a gente tem que esperar eles para poder ser resolvido. O mundo não espera eles, né? Porque o mundo não espera a gente também. E Não. aí quando a gente fala de impacto de cenário, né, tem dois tipos de impacto, né? O impacto pequeno e o impacto grande, né? Esse basicamente foi um cenário, foi um impacto relativamente pequeno. Acho que tem uns impactos maiores que podem acontecer, né? Essa ação, por exemplo, o grupo de lobisomem, por exemplo, poderia ser muito maior. Poderia ser várias matilhas de lobisomem ao invés de ser uma matilha só. E se a gente tivesse, de repente, se envolvido e tentado resolver o problema, mas vocês não iam dar conta. Ok, mas mesmo não podendo dar conta de várias matilhas de lobisomem, a gente conseguiria, sei lá, alertar alguém e iniciar alguma coisa que parasse aquilo. Então, a consequência ela podia ser muito maior, no final das contas. Chamar o Van Helsing. Dosar... chama o Van Helsing. Não, chama o Van Helsing não, porque o Van Helsing é um lobisomem já, né? Puta, é verdade. Chama uma pessoa errada. Vem cá me ajudar quando você vai ver. Não, peraí, você não. Chama, você contrata um matador de lobisomens quando você vai ver o matador de lobisomens é um lobisomem. A história que se conta de Van Helsing é lobisomem, nem todas elas o Van Helsing é, antes que xinguem dizendo assim, Van Helsing não é lobisomem, é assim, em algumas vertentes é, em algumas não é, mas eu assumo que ele é um lobisomem, então não ia ajudar muito não, cara. Pelo contrário, a gente rolava mas tanto a escolha do Fábio ainda foi mais lógica do que a escolha que eu faria. Enquanto vocês estavam falando aí, o primeiro personagem que veio na minha cabeça foi a Buffy e a Caça-Vampiros. Buffy a Caça-Vampiros. Como é que era o nome daquele outro cara também, que tinha era um caçador de vampiros, e aí fizeram até um crossover com a Buffy? O Blade é meio vampiro. Acho que era. Era Angel? É o Blade é vampiro, Não, tinha um outro seriado também que era ruim, assim, acho que era Angel, o nome do cara. E aí fizeram até um crossover dele, do Angel com a Buffy. Mano, esses seriados assim de jovenzinho tem um monte, pô, tem Teen Wolf também. A Buffy é dos anos 90, cara. Buffy é muito mais diferenciado, vamos dizer assim, vamos parar por aí. O diferenciado. E Buffy era caça-vampiro que, se eu não me engano, quase não matava os vampiros, passava mal. É caça-vampiro do GURPS, ela. Se ela usar uma besta, imagina. É um teste pra pegar a flecha, é um teste pra armar a besta, é um teste pra mirar, é um teste pra... Não, sacanagem. E como o vampiro tá na cena, ela tem que ver se você tem que ter um teste de resistência pra ver se ela não tá tremendo também, pra ver se consegue botar ali a flecha tremendo ou não. Meu, que isso? Sério? Cara, é bizarro. Pouco que eu lembro que eu li... Eu não conheço o GURPS nesse nível, mas não tem como existir uma coisa desse jeito. Pelo amor de Deus. Tem um pouco de exagero também, né? Então, desse jeito assim, não. Eu lembro que é muita regra. Mas era tanta regra que agora eu já tô falando que tem regra até pra regra. Bom, então, tem um outro tipo de escolha, né, que você faz no mundo real que acaba interferindo no cenário em si. Né? Por exemplo, na nossa mesa, do Mestre Luke, que o Fábio joga comigo, um jogador acabou desistindo da mesa. Então, por uma influência externa, a gente teve que, infelizmente, se desfazer de um personagem icônico da mesa. E isso, querendo ou não, impacta o cenário de um jeito enorme.
Acho que aí a gente pode adicionar também, como hoje em dia, em função do que está acontecendo no mundo todo, as mesas são mais virtuais, tem também os impactos pontuais de quando um jogador não pode comparecer e as adaptações que tem que fazer em cenário para poder tocar a história se alguém não tiver. Aí o mestre e o Fábio e o Luke, que são mestres, eles sabem disso melhor, eles têm a opção de assumir o personagem como um NPC ou de deixar esse personagem parado para ele voltar e já voltar mais à frente com as consequências do que aconteceu naquela sessão anterior. Né? Então a gente chega num mundo diferente de 2 sessões atrás. O Tormenta 20 acabou dando pra gente uma terceira opção, né? Que foi deixar o faltante como um aliado, que ele dá um bônus pra quem está jogando, e depois só atualizar ele da história e continuar dali, né? O que a gente tem feito bastante na minha mesa, porque de 15 em 15 o Fábio joga com você, mas a gente continua jogando. Então o que a gente faz? A gente faz pequenos spin-offs, que seriam as side quests do que eles estão fazendo de verdade. E tá acabando que os spin-offs, na minha opinião, estão sendo bem mais divertidos do que a história em si. Isso é uma coisa que particularmente eu não curto muito. Eu acho que quando o jogador ele não está presente em si, eu também não uso o jogador como NPC. Eu deixo os jogadores se virarem mesmo. Eu prefiro mexer na aventura e de repente baixar um nível de dificuldade para que isso acabe gerando uma consequência de combate menor do que acabar pegando um jogador e usar ele como NPC. E porque pode dar alguma besteira, pode acontecer alguma besteira. E o jogador não vai estar ali para poder interpretar aquele personagem do jeito que ele pensou, tomar as ações do jeito que ele normalmente toma, fazer as coisas do jeito que normalmente ele faz. Então, qualquer tipo de problema que saia, na minha opinião, tá? Qualquer tipo de problema que aconteça a partir daí, a responsabilidade, no final das contas, acaba caindo em cima do mestre. Sim, é. Então, eu não gosto de fazer isso. Mas, por exemplo, foi o que você falou, na mesa que a gente joga, você utiliza esses jogadores. Um jogador não pode faltar. Tem dia que eu não posso jogar com vocês. Exatamente. Então, o meu personagem ele é utilizado como um aliado, dando bônus para os outros jogadores na mesa. É uma forma de não deixar aquele personagem de fora, ele continuar ali com os outros jogadores ajudando, né, e os personagens entenderem que ele não está longe, ele não está distante, ele continua ali do lado deles, agindo junto, investigando junto, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas ainda vem a questão da consequência. E eu não curto muito essa questão da consequência de combate. Mas aí uma outra coisa interessante, que junta um pouquinho de tudo isso, é que assim, no caso do Luke, por exemplo, ele faz um spin-off com os personagens que estão ali, e os outros ele vai usar como buff. Mas na sessão seguinte, quando estão todos na mesa, o mundo andou. Então, assim, em algum ponto ele tem a possibilidade de pegar todas essas histórias paralelas que ele fez e cruzar com a história principal como uma consequência de alguma coisa. E aí você, como o mundo andou, você vai gerar mais histórias. Sim, cara, e já fez. Teve algumas aventuras de spin-off que foram feitas, porque aí, como na nossa mesa, pelo menos, como a gente sabe que um jogador ele não pode, algum outro jogador da mesa assume e mestra uma aventura completamente diferente. Então, de todas essas aventuras, a gente já tirou algum gancho no meio da aventura ali principal, e elas acabaram todas sendo utilizadas, né? Não só uma vez, mas várias vezes, porque elas geraram consequências em si. Teve um final de semana que eu não pude comparecer e o Fábio mestrou o spin-off. E recentemente, quando os jogadores foram roubar, esse mestrou um spin-off sobre alguma coisa que aconteceu na favela dos Goblins, né, em Valkyria, uma tretinha que eles tiveram lá. E quando... A propósito, fazer uma queixa formal aqui, entendeu? Porque eu sou carioca e me sacanearam dizendo que só tinha que ser carioca pra fazer aventura em favela. Vacilo. Mancada, hein? Complicado, mas tudo bem, continua, cara, continua. E acontece que o que eles fizeram acarretou em trocar a liderança do cartel de cobrança de drogas que tinha ali, né, em Valkyria. E algumas sessões futuramente, quando eles precisaram se envolver de novo com o lado obscuro da lei, que foi quando eles foram roubados e queriam reaver os itens, na guilda de ladrões eles encontram justamente essa pessoa que os auxiliou a recuperar os itens que eles tinham perdido.
uma mão lava a outra, e as consequências do spin-off aconteceram na aventura original. O que pra mim foi Eu nunca fiquei sensacional. tão feliz de ter deixado um Goblin vivo. Valeu, hein, Fábio? Obrigadão. Como disse o Vidote naquele dia, eu vou dar um beijo nesse Goblin. Cara, isso é muito maneiro, realmente, né? Fazer os spin-offs e utilizar esses spin-offs como futuras consequências, e aí acaba gerando... Os próprios plots, eles vão acontecendo coisas, e esse plot, por exemplo, aconteceu uma coisa que... Porque todos os jogadores deram mole e o item foi roubado. E aí todos os jogadores começaram, todos os personagens, no caso, começaram a tentar correr atrás do item para poder recuperar o item, e aí, no final das contas, aonde que eles conseguiram ajuda? No Goblin, que é líder da favela de Goblins, que eles deixaram vivo, e o cara não era líder na época, né? O líder ele foi morto, e aí ele ia assumir o posto de líder, e aí agora como líder ele podia ajudar os jogadores a reaver o item, e ele ajudou, porque ele estava devendo um favor. Então foi a consequência realmente de ter deixado ele vivo. E isso é muito... Essa é a consequência grande. Essa eu acho que é uma consequência grande. Até porque, né, pode virar ajuda ou pode virar um inimigo mais pra frente também por causa disso. Até porque se vocês não conseguissem reaver esses itens agora ou futuramente, e se vocês por causa dele, vocês conseguirem completar a missão de vocês, qual vai ser o impacto grande no cenário? Vai ser um deus voltar a uma criatura voltar a ser um deus que foi caído, né? Então, assim, se essas consequências elas estiverem mapeadas pelo mestre, conforme a aventura ela vai acontecendo, o mestre ele vai deixando dicas, vai deixando pistas, coisas que os jogadores eles podem reconhecer mecanicamente, narrativamente, interpretativamente, para que no futuro eles acabem virando outros plots, eles acabem virando novas aventuras dentro do cenário, e para dar mais ideia até para os jogadores e para o próprio mestre não deixar essa atividade ela acabar esfriando, né? Ou morrer, dependendo da situação. Então a consequência dentro do jogo ela é muito boa por conta disso. Claro que ninguém precisa pensar friamente e calculando tudo, porque eles vão fazer isso aqui e lá na frente vai acontecer assim, porque aqui eles vão fazer assim. Não precisa necessariamente. As coisas podem rolar de uma maneira natural e com certeza vai ser muito divertido. A graça nesse caso é rolar natural, né? Você começa a ter consequências que geram possibilidades para novas consequências. Então, assim, você vai expandindo muito para depois, mais para frente, no enredo que você tiver, ou no seguinte, você poder reaproveitar todas aquelas pontas e sair ligando todas elas, e gerando novas consequências, novas possibilidades.